Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tá. Nome completo da senhora, por gentileza? Vanusa Maria Ferreira de Andrade. Tá. Dona Vanusa, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por tocar a sessão de julgamento. Em relação às pessoas que são acusadas aqui, o Elisandro e também o Alexandre, vi uma terceira pessoa que é o Igor, né? O Igor é falecido. A senhora conhece, sabe quem são as pessoas? Os acusados, né? Isso. Sim. Não conheço, mas eu vi falar. Sabe quem são por conta do fato, é isso? Isso. Tá, perfeito. A senhora vai ser ouvida como testemunha e por isso presta o compromisso legal de dizer a verdade, sua opinião e responder por um crime de falso testemunho, tá certo? Tá. Eu observei aqui na minha anotação, a senhora é mãe do Matheus, que é vítima aqui, né? Isso. Tá, perfeito. O Arthur questionou a senhora a respeito da presença dos acusados em plenário e a senhora disse que não gostaria que eles estivessem, é isso? Enquanto a senhora presta depoimento? Na verdade, estou meio perdida. Eu explico para a senhora. Se não tiver problema. Não, eu explico para a senhora. Veja, a senhora presta depoimento aqui, certo? Sim. Por conta desse fato, está em julgamento. Sim. Né? As pessoas são acusadas aqui, o Elisandro e o Alexandre estão no fórum, estão aqui presentes, certo? E aí, a rigor, como regra, é direito deles aqui acompanhar o julgamento. Entretanto, se a senhora que é testemunha aqui me disser que a presença deles de alguma maneira afeta o que a senhora vai falar, porque a senhora tem medo, tem constrangimento, aí eles aguardam lá fora. Né? Se a senhora disser para mim que não tem problema algum, que eles podem sentar e acompanhar, aí tudo bem, eles vêm e acompanham. Do contrário, eles aguardam lá fora. O que a senhora me diz a respeito disso? A senhora sente à vontade com a presença deles? Ou não. Prefere que aguarde lá fora? Isso. Tá ok, então não tem problema. Tá. Quem vai conversar com a senhora a partir de agora é a doutora Tiziane, promotora de justiça, tem a palavra. Obrigada, excelência. Bom dia, Vanusa. Vanusa, conforme disse o doutor, tá? A gente vai fazer bem devagarzinho, fica tranquila, tá? Meu nome é Tiziane, eu sou promotora de justiça, tá? Senhora, é a primeira vez que a gente se encontra em audiência, tá? E a senhora falou antes, quando foi para as audiências, com o meu colega, o Lucas. Lembra? A senhora estava numa sala de audiência, era outro promotor. Mas hoje eu estou aqui em plenário, eu estou te explicando isso porque é a primeira vez que essas 7 pessoas vão conhecer o processo. E eu sei, nós sabemos, eu já estou até adiantando o nível das perguntas, tá? Que a senhora não estava presente no local dos fatos, não é isso? Não. Isso. A senhora é mãe do Matheus, da vítima fatal, né? Sim. E aí, dona Vanusa, o que a gente mais vai procurar aqui saber é entender, em um aspecto anterior, o que é que o Matheus estaria fazendo, né? A gente sabe, mas os jurados não sabem, com o pai, né? Privando do convívio com o pai, né? E se ele queria estar com o pai, desse sentido, e principalmente para a senhora, que, né, na forma aqui de uma resolução que nós temos, que é a 243, a senhora também é vítima indireta, tá? Porque é familiar. Tá. Então, no teu tempo, pode falar, a senhora também tem direitos na nossa legislação e cabe ao Ministério Público, tá, evitar qualquer tipo de situação vexatória para a senhora, tá, porque vítima indireta é. Então, queria começar te perguntando isso. O que o Matheus estava fazendo naquela manhã de 21 de janeiro com o pai? Por favor, fique à vontade. O Matheus tirava férias com o pai. Ele entrou em férias dia 15 da escola e da igreja, e daí ele pediu para ir. Ele nunca tinha passado com o pai. Uhum. Nunca. E ele sempre quis, né? Ele conheceu o pai com 7 anos de idade. Isso. Eles não tinham contato. Uhum. Assim, daí aquele ano eles começaram a ter bastante contato, finais de semana, Uhum. né? Eu deixava ele ir porque já tinha 14 anos e tal, sim. né? Desde os 12, pelo que eu vi aqui do teu depoimento, ele já queria, estava te forçando a ficar com o pai, isso, né? Ele insistia muito. Insistia muito. E eu, não tinha por que barrá-lo, porque o pai nunca foi mal para ele. Nunca Sim. fez mal para ele, nem para mim. Sim. Então, eu não tinha para quê. Por que não negar. deixá-lo? Até o pai registrou ele pouco tempo antes desse acontecimento. Sim, Quando sim, eles começaram a se visitar e saírem junto, ele pôs o nome do filho, sobrenome dele no filho. Até então ele não tinha nem o nome do pai. Entendi. Sabe? Eles não tinham contato. Não tinham contato. Então é correto a gente colocar aqui que a partir do momento em que o Matheus foi ficando maiorzinho, né? Isso. Ele já sabia, né, pelo que a senhora nos disse aqui, que desde os 7 anos... Ele só conheceu o pai com 7. Com 7, isso, né? Uhum. E aí depois, quando foi ficando maiorzinho, começou a cobrar da senhora ter relacionamento com o pai. O pai dele é muito amoroso, então não tinha pra quê,
negar, claro. E É o outra, direito do porque pai eu nem também. sabia o que ele fazia, né? Não sei nem se é verdade o que aconteceu. Uhum. Eu só sei pelo depoimento da delegada o que aconteceu. Entendi. Porque se eu soubesse que ele era envolvido, se é ou se não é, não sei, a gente não tem contato. Entendi. Né? Eu não deixaria É isso que eu ia te ter perguntar ido. agora. Não deixaria ter ido, de A jeito senhora, nenhum. a senhora falou nos depoimentos que, para todos os efeitos, o que a senhora sabia da vida do José Juliano é que ele vendia carro. Leilão, comprava carro Comprava batido. carro batido em leilão, depois Isso, vendia e tal. isso. Não era isso? Isso mesmo. Ok. Aonde eu sei era isso, né? Que ele tinha passagem antecedente, isso eu sabia, porque quando eu conheci ele já foi detido e só conheceu o Matheus com 7 anos. Entendi. A gente não teve contato, não visitei, nada. Nunca mais. Foi só né? um caso que a gente teve, na verdade, tranquilo. gerou o Matheus, né? E aí a senhora nos diz em depoimento que o Matheus faz aniversário 16 de dezembro. Isso. E vai Aí ficar com as férias insistiu. do pai no dia seguinte. Insistiu. Insistiu. Porque a gente é da Batista, né? Da Batel, da igreja primeira Batista do Batel. E ele pegou férias lá, bem no dia 15. Daí ele falou, mãe, deixa eu ir, não tem problema eu ir com meu pai, é meu aniversário, deixa eu ir. Isso. E, tipo, eu não tive E aí ele faz como dizer 14 não. anos. Ele fez 14 anos junto com o pai. Foi para passar com o pai. Para passar com o aí pai. Viajou, ele disse para mim que viajou para São Paulo, né? Mandava fotos que estava bem com o pai. E estava bem. Otimamente, me ligava todo bem. dia, estava muito bem, muito feliz. Muito feliz. Porque na verdade ele tinha esse vazio de não ter o pai, né? Eu sei. O sonho dele era ter o pai perto. Entendi. O sonho dele. Então vamos lá. A última informação que a senhora tem do teu próprio filho é que ele estava bem e feliz. Muito feliz. Um dia antes ainda a gente se falou, ele estava muito feliz. Ok. Falei, volta para casa, chega, né? Já tá um mês com o teu pai. Não, mãe, eu quero ficar mais. Deixa eu ficar até depois do carnaval que começa as aulas. Eu, tudo bem, pode ficar. Pode ficar. Tá certo. Naquele dia 21, o fato aconteceu precisamente 11 horas e 4 minutos, tá? Antes desse horário, a senhora chega a falar com ele? Não, né? Não, eu tinha falado um dia antes com ele, eu acho que pela manhã, não lembro muito bem. Entendi. Então é esse Não, acho que uma noite anterior à noite. Um dia antes, não. Uma noite antes. Ai, não sei explicar. Entendi. Uma Tranquilo, noite não tem antes, problema. 2 noites, no caso, antes. Sim. Um dia antes não tinha falado com ele ainda, não. E é isso que eu queria saber. Qual é a última referência de contato com teu filho? Se ele estava preocupado com alguma coisa, se ele estava achando algo estranho ou se ele estava abertamente feliz? Muito feliz, muito. Ok. Radiante. Vamos lá. E aí a gente vai para a parte difícil, tá, dona Vanusa? Fica tranquila, falando teu tempo, tem uma aguinha aí. Como é que a senhora sabe dessa notícia? Eu estava em casa com no caso, meu namorado, né? Sim. Namorado, porque a gente não tinha relação estável, né? Não tem. Tranquilo. Então, meu namorado, na casa dele, em São José dos Pinhais. Aí o meu telefone toca a chamada de vídeo. Que horas? Meio-dia? A gente estava almoçando, então provavelmente esse horário. Aí a irmã do José, no caso a tia dele, de São Paulo, me ligou. E falou, Vanusa, você soube o que aconteceu? Eu falei, não. Ela falou assim, o Matheus e o José foram baleados. Mas, pelo amor de Deus, você fica calma que você precisa resolver. Aí eu falei para ela assim, nossa, eu não tô acreditando, mas aonde eles estão? E eu tive um apagão. Daí o meu namorado pegou o telefone e continuou a comunicação com ela. Aí ela explicou, né, que era para entrar em contato, que alguém já ia me informar qual hospital que ele estava. Daí ele recebeu a informação que ele estava no evangélico e que era para nós irmos para lá, porque precisava de alguma cirurgia, alguma coisa, era para a gente ir. E daí eu liguei para umas amigas minhas, pedi oração e voltei, e ele me jogava álcool e eu voltei. E liguei para umas colegas e falei, me ajude em oração que eu vou ir ver o que aconteceu com meu filho. Só que peço para Deus não deixar meu filho morrer, porque meu filho não tem culpa da vida errada do pai. Se aconteceu alguma coisa com o pai, se foram matar o pai dele, meu filho não merece morrer. Porque meu filho sempre foi na igreja, toda a vida foi na igreja, toda a vida. Meu filho não merece morrer, mas eu já estava sentindo, parece, sabe? Eu já estava sentindo, parece que ele já tinha morrido. Na verdade, ele já tinha morrido. Eu já tinha sentido assim, sabe? Só que eu não queria acreditar. Aí, o meu namorado saiu comigo em alta velocidade, a gente saiu meio perdido pra rua. Ele falou assim, não, a gente tem que buscar a tua família, alguém da tua família. E fomos e pegamos a minha irmã na cidade de Colombo pra poder ela ajudar
Porque eu sou hipertensa, então eu tenho muito problema de pressão alta, qualquer coisa eu tenho, né, já tive 3 ameaças de AVC após esse fato. Depois do fato? Por causa que eu tenho pico de pressão, uma sobe e uma baixa, sabe? Então Demais. fica bem tranquila, tá? Não, eu tô bem. Tá certo. Aí, a minha irmã entrou no carro com a gente e nós fomos no hospital. Só que eu cheguei no hospital ainda com a esperança. Isso já estava minha família lá no hospital, os meus irmãos, a minha filha mais velha, já estava no hospital com a minha irmã, a outra irmã. Entramos, a médica pediu os médicos pediram para falar comigo, que eu achei que era para assinar alguma coisa, né, para transferir, para, sei lá, né, para fazer alguma cirurgia nele. Uhum. Daí que o médico veio e falou para mim, falou, ó, mãezinha, a gente tentou de tudo. Dona Vanusa, se a senhora quiser, a gente para agora, tá bom? A gente pode parar. O que eu queria, Dona Vanusa, com o teu depoimento, era, na verdade, trazer um pouquinho da memória do Matheus para que as pessoas conhecessem ele, entendeu? Ele falou que eles fizeram cirurgia o máximo que puderam, que abriram todo ele. Mas não conseguiram salvar ele. Entendi. Nessa hora eu tive um Doutor, o senhor tá querendo lutar pelo direito da vítima? É mesmo? Que novidade, tá certo. Dona Vanusa. Um pico de memória. E quando eu voltei, eles perguntaram se eu queria ir vê-lo antes dele ir pro ML. Aí eu fui, porque um mês antes teve uma pregação na igreja e ele falou sobre a morte dele. Ainda falou pra mim assim, eu tava dirigindo com ele na igreja, vindo da igreja, ele falou assim pra mim, mãe, se eu morrer, o que a senhora faria? Aí eu parei o carro bem na frente do jardim botânico, assim, sabe, dei uma freada brusca e falei, você tá doido? Por que você tá falando isso pra mãe? Se você morrer, eu morro junto com você. Daí ele falou assim, mas a senhora está errada, porque hoje a pregação na igreja foi que pra nós que servimos a Deus não existe morte. Nós só somos trasladados daqui pro céu. Aí eu falei, mas a mãe não vai suportar, filho. Porque eu sofri muito pra criar ele sozinho, sabe? Eu sofri muito pra criar ele. Ele sempre foi doentinho toda a vida. Mas sempre foi muito temente a Deus. O que me conforta é que eu sei que ele só foi trasladado pro céu. Eu creio nisso. Eu tenho certeza da salvação dele. Porque ele já tinha visto a morte dele um mês antes. Ele já tinha visto. Daí eu falei pra ele assim, daí ele falou, e se eu morrer? Daí ele falou assim, eu vou seguir seus ensinamentos. Eu vou seguir tudo que a senhora pregou pra mim. Eu vou viver seu luto, mas eu vou seguir em frente. Tanto que eu tinha o cabelo loiro, porque ele gostava, eu tinha bastante cabelo, perdi todos os cabelos, né? Não tenho mais força, assim, perdi muitas vitaminas, né? Tudo eu fazia por ele, sabe? Assim, eu me arrumava por ele e tudo. E ele sempre falou, mãe, se um dia Deus me levar, a senhora continue se cuidando, eu quero ver a senhora linda, viva como se eu estivesse na terra, porque eu só tô te esperando no céu. E acabou aquele assunto. Então, Entendi. é o que eu me conforto. E ele falou assim, e a senhora me promete que se eu morrer, a senhora não vai se suicidar, não vai... Tipo assim, ele se preocupava muito, ele parecia que ele era meu pai, sabe? Entendi. Ele veio só para uma missão na Terra, eu entendo. Dona isso. Vanusa, depois do fato, a senhora fala que teve 2, 3 picos, né, de AVC? Eu tive a pressão alta, hipertensão Entendi. só. Passou a ter alguma medicação específica para Não tomar? aceitei tomar, porque é só, tipo, quando eu tenho muita... Daí eu não podia ir embora pra minha casa. Só quando, assim, eu tenho, sabe? Assim, muito nervosismo só. Alguma coisa do ponto de vista clínico a senhora desenvolveu não. depois da morte dele que necessitasse alguma medicação específica? Não aceitei tomar nada, porque eu falei, eu vou reagir, porque eu sei que isso é tudo, né? Tipo, são coisas que a gente tem que superar, porque se Deus quis assim, quem sou eu para ir ao contrário, né? Eu só não aceito a tamanha covardia, né? Claro. Porque o senhor sabia que o menino estava no carro com o pai. Se o pai devia para ele esperar esse menino sair do carro, entendeu? É essa só a minha. Perdoei ele, tudo bem. Perdoo se ele
né? Tudo bem, perdoei todos. Entendi. Né? Mas assim, eu só não aceitei porque a delegada do homicídio falou que ele sabia que o menino estava no carro. Entendi. Ele não poderia ter feito isso. Ele Entendi. deveria marcar outro horário para matar, né? Se ele queria tanto matar. Né? Mas assim. Entendi. Mas Dona assim, eu confio na justiça de Deus, porque. Entendi. Né? Dona Vanusa, eu vou agradecer aqui a colaboração, tá? Foi importante a gente ter te ouvido. Por mais que a senhora tenha expressado tamanha dor, a gente precisa entender que o processo penal também impõe direito às vítimas, notadamente as que ficaram pranteando as vítimas fatais. Eu agradeço a tua colaboração prestada à Justiça. Eu que agradeço. Me solidarizo mais uma vez, tá? E devolvo a palavra, Excelência. Pela defesa. Dona Vanusa, a Defensoria Pública não tem perguntas para a senhora, meus sentimentos pela sua perda, tá bom? E como você está em sofrimento, não existe perguntas a ser feitas agora, nesse momento. Doutora, Eu tô meio surda quando fico meio com a pressão, eu fico meio surda, tá? Desculpa. Não, primeiro me solidarizo como mãe, também me solidarizo com a senhora, uma dor inimaginável. E meu respeito, então eu vou ser bem breve. A senhora tinha algum conhecimento de que o José Juliano sofreu ou já havia sofrido ou sofreu algum tipo de ameaça? Não, se eu soubesse, eu tinha falado para o Matheus não ir. O Matheus também não sabia de nada. Ele era muito discreto. Se é que ele faz algo, ele é discreto, muito discreto. Sabe? O meu filho nunca chegou falando nada dele, nunca. Por isso que eu fiquei assim, assustada. Assim. Senão eu não deixaria, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum, nem que ele quisesse. Daí eu ia ter que entrar na justiça, ia brigar. Não sabia, de jeito nenhum. Nem o menino não sabia. Tá, muito obrigada. Pelo Conselho de Sentença, alguma pergunta? Não? Dona Vanusa, eu também não tenho mais perguntas. Eu agradeço a presença da senhora. A gente encerra, tá bom? Obrigado. Tá, de nada.